Amor, deixa isso aí, por favor. Amor, eu tô gravando, você tá me atrapalhando. E aí, galerinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal da Tia Dani. Eu sou a Dani e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma receita deliciosa de risoto de parmesão. Esse risoto de parmesão, a gente vai servir ele numa cestinha crocante. Vocês lembram lá no Instagram que eu fiz um macarrão com molho alfredo e servi com uns crisps de parmesão por cima? Então, com aquele mesmo crisp, daquele mesmo formato que a gente fez o crisp, a gente vai fazer hoje uma cestinha e a gente vai servir esse risoto dentro dessa cestinha. É uma delícia, gente, vocês vão adorar essa receita. Ela é um pouquinho mais difícil de fazer, ela não é tão fácil, não leva poucos ingredientes, são vários ingredientes e várias técnicas também que a gente precisa para essa receita. Mas com calma, com paciência, seguindo bem o passo a passo que eu vou passar nesse vídeo aqui para vocês, vocês vão conseguir executar ela com perfeição em casa, tá bem? Antes de mais nada, se você ainda não viu os nossos outros vídeos, se inscrevam no canal, tem vários vídeos bem bacanas com receitas muito simples para vocês poderem fazer em casa. Quando vocês se inscreverem, ativem o sininho, que é para vocês não perderem nenhum vídeo. Toda sexta, toda quarta-feira a gente está postando vídeo novo, cada vez uma receita muito maneira, muito gostosa para vocês fazerem em casa, tá? E também sigam o nosso Instagram, @tiadanicozinha. Lá no Instagram eu vou sempre postando várias coisinhas bem legais para vocês estarem acompanhando, tá bem? Então vamos para nossa receita de hoje. Para o nosso risoto, a primeira coisa que a gente vai precisar é fazer um caldo. Esse caldo, não utilizem, por favor, nunca na sua vida, de preferência, aqueles cubinhos prontos que se encontram nos supermercados, tá, gente? É muito simples, é muito fácil fazer um caldo em casa, super simples, super saudável, fica muito saboroso e, claro, muito mais fácil. Então, pra gente fazer o nosso caldo, a gente vai precisar de cebola. Eu já tenho aqui a cebola cortada, cenoura, salsão e bouquet garni. O bouquet garni é, na verdade, uma mistura de várias ervas frescas, tá? Eu tô utilizando aqui salsinha, tomilho e cibolete, que é o que eu tenho aqui em casa. Se vocês tiverem outras ervas, vocês podem estar utilizando, tá? Podem colocar sálvia, pode colocar orégano, se você quiser colocar alguma erva seca, você pode colocar também, não tem problema nenhum. E além da cenoura, da cebola e do salsão, vocês também podem colocar outros vegetais, tá? Pimentão, abobrinha, o que você tiver de a par de vegetal em casa, esse caldo você pode utilizar a casca da cenoura, você pode utilizar a casca da cebola. Então você pode estar utilizando vários vegetais, o que você tiver em casa de vegetal você pode colocar junto, tá? Eu vou fazer com esses três aqui, que são os mais clássicos para fazer os caldos, tá? Eles são a base tradicional para todos os caldos. Então, aqui eu tenho uma panela com água, ela tem em torno de 1,5 litro, 2 litros dentro. E dentro dessa panela, então, eu vou colocar a cebola, o salsão. O salsão, gente, eu normalmente compro ele porcione e congelo, tá? Que aí eu tenho o salsão por bastante tempo, porque normalmente vem muita coisa. Também vou colocar a cenoura. O bouquet garni eu vou deixar para colocar no final, tá? Por quê? Porque essas ervas são frescas e muito sensíveis, então se eu colocar o bouquet garni agora, até o caldo ficar pronto, essas ervas já vão ter perdido todo o sabor que elas acrescentaram inicialmente. Então, se a gente ferver por muito tempo, ela perde o sabor. Então, o ideal é sempre colocar essas ervas mais frescas, mais sensíveis, como a cebolinha, o tomilho, o manjericão, salsinha, no final, tá? Então, agora eu vou levar isso aqui para o fogo e vou deixar ali em fogo médio em torno de 20 minutos para daí poder começar a utilizar esse caldo para fazer o nosso risoto. Pessoal, então o nosso caldo aqui já ferveu, agora eu vou entrar então com o nosso bouquet garni.
que ele tá quase pronto. Quando vocês forem fazer o caldo, quanto menos tempo vocês têm para utilizar esse caldo, cortem os pedaços dos vegetais menores, que aí ele vai liberar o sabor muito mais rápido, tá? Pessoal, então enquanto a gente espera o caldo ficar pronto, eu vou fazer a cestinha do queijo. Para fazer a cestinha do queijo, deixa eu sentar aqui para ficar no nível, porque a pessoa que é um pouco grande. Para fazer a cestinha do queijo, então, a gente vai pegar o queijo ralado e vai colocar na frigideira. Pessoal, tem alguns queijos, eu tô usando queijo parmesão, tá? Tem alguns queijos que eles não dão muito certo porque o queijo é muito gorduroso. Então, de preferência, um parmesão com uma qualidade bem legal para vocês conseguirem fazer essa cestinha. Então, a gente vai colocar aqui e quando esse parmesão começar a dourar, a gente vai tirar ele daqui da frigideira e aí vai modelar a nossa cestinha. Com o pegador a gente vai tirar aqui ele. A gente vai colocar então na bunda, pode ser de um bowl ou de algum outro pote, e com o papel a gente vai dar uma leve pressionada. E então nós temos a nossa cestinha para servir o risoto posteriormente. Pessoal, então aqui para o nosso risoto a gente vai colocar, para começar, um pouquinho de manteiga, vai deixar essa manteiga derreter. Esse risoto, pessoal, é um risoto típico italiano, tá? Eu cresci chamando galinhada de risoto. Então, depois que eu fui para a faculdade de gastronomia e tal, eu aprendi que o risoto é bem diferente do que eu achava que era o risoto. Então, eu aprendi isso depois de adulta. Por quê? Porque o arroz que a gente vai utilizar para esse nosso risoto é um arroz diferenciado. A gente vai utilizar o arroz arbóreo. Eu já vou mostrar para vocês esse grão, tá? Ele é um grão bem diferente do nosso arroz parbolizado, arroz branco que a gente encontra. Então aqui a manteiga está derretendo e agora eu vou entrar então com a cebola e o alho. Vocês podem utilizar azeite no lugar de manteiga, tá, gente? Não tem problema nenhum, não. E agora eu vou deixar essa cebola refogar bem até ela ficar bem macia, tá? Pra gente, quando for comer o risoto, para nós não sentirmos o crocante da cebola. Eu particularmente não gosto. Agora que a cebola já deu uma boa refogada aqui, eu vou entrar com o nosso arroz. Gente, esse aqui é o arroz que eu falei pra vocês, tá? Ó, ele é um grãozinho bem diferente, é um grão mais gordinho, tá? Então ele é bem diferente do arroz parboilizado que a gente costuma utilizar para fazer arroz carreteiro, galinhada, essas coisas. Então eu vou acrescentar esse arroz aqui e vou deixar ele refogar um pouquinho também, junto com a nossa cebola e o alho. E agora que o nosso arroz refogou um pouco, eu vou entrar com vinho branco. Esse vinho branco é um vinho branco seco, tá? Ele não pode ser suave, ele tem que ser seco. E por que branco? Porque se você utilizar o vinho tinto, ele vai dar cor para o nosso preparo. A não ser que você vá fazer um risoto funghi com carne, aí tudo bem, não tem problema, tá? Mas o ideal é utilizar um vinho branco, que aí ele não deixa coloração. A função do vinho no risoto, além de dar sabor, é ajudar a soltar o amido do arroz. Isso vai fazer com que o nosso risoto fique mais cremoso. Então ele precisa de alguma coisa ácida para ajudar a soltar esse amido. Não é o ideal, mas você pode substituir por um pouquinho de vinagre diluído ou suco de limão, tá? Mas bem pouquinho, porque senão eles vão dar um sabor muito característico e não vai ficar muito legal. E agora que o nosso vinho já evaporou, não se preocupem, tá, gente? Para não ficar alcoólico. O álcool do vinho, ele evapora na cocção, tá? Então a gente vai começar a acrescentar o nosso caldo.
Então a gente vai colocando o caldo aos pouquinhos e vai sempre mexendo, tá? Até o nosso arroz ficar na consistência al dente, ou seja, ele vai ficar firme, mas não cru. Pessoal, agora que já está mais ou menos na metade da cocção aqui, eu vou acrescentar o sal, uma pitada, e também vou colocar um pouquinho de pimenta do reino. Nesse momento não coloquem muito sal, tá? Só um pouquinho, por quê? Porque depois a gente vai entrar com bastante queijo parmesão. E o queijo parmesão é um queijo mais salgado, então coloquem só um pouquinho de sal, tá? E também, outra coisa, gente, vocês vão sempre colocando o caldo e mexendo, tá? Não deixem esse risoto secar, ele tem que sempre ficar bem úmido, bem molhado, para ele ficar um risoto bem saboroso. Pessoal, o nosso arroz já chegou no ponto, então agora eu vou finalizar ele. Eu vou colocar queijo parmesão, muito. E também vou colocar manteiga. Agora que eu colocar a manteiga, eu vou bater muito bem esse risoto para ele ficar um risoto bem cremoso. Essa minha manteiga está gelada, tá? Então agora a gente vai fazer esse trabalho aqui de bater muito bem o risoto. De preferência, tentem deixar ele dentro da panela. Então, quando toda a manteiga derreter, a gente vai acrescentar esse risoto no nosso prato. Então, eu vou pegar ele aqui com uma concha e vou colocar ele dentro da nossa cestinha de queijo. E aí vocês podem finalizar ele com um pouquinho de pimenta. Pode pôr um pouco no prato também. E também podem utilizar um pouquinho de azeite. Se vocês quiserem colocar também um verdinho, uma folha de salsinha, alguma coisa assim, vocês podem colocar. Fiquem à vontade para decorar o prato de vocês, tá? Galerinha, essa foi a nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram da receita, deixem o like de vocês aqui embaixo. Não se esqueçam, se inscrevam no canal, ativem o sininho para vocês sempre receberem notificação quando tiver vídeo novo. E também sigam a gente no Instagram, @tiadanicozinha. Tchau, tchau, gente. Até o próximo vídeo.